Olá, queridos. Então, voltamos, né, para dar continuidade e concluir as nossas aulas desta semana, né, nossas aulas de ciências. Lembrando que a aula anterior corresponde à primeira e segunda aula da semana, e essa de hoje corresponde à terceira. Vocês estão lembrados que nós temos 3 aulas de ciências semanalmente, não é isso? Então, fiquem ligadinhos aí. Gente, nós já falamos sobre a estrutura interna da Terra, já falamos sobre os tipos de rochas, agora vamos falar sobre os fósseis. Estão lembrados? Nós vamos abrir nosso livro, né, da página 23 à página 25, para a gente rever esse assunto, tá ok? Quando a gente vai falar em fóssil, nada melhor do que o dinossauro para representar, né? Olha aí. Quem foi que nunca assistiu daqueles filmes, nunca se aventurou, né? Lá no Jurassic Park, Jurassic World, tem vários deles, né? São bem divertidos, são bem aventureiros. Vocês assistiram? Vocês gostaram? Se não assistiu, assista, que ainda dá tempo. É bem legal, com os dinossauros, como se eles estivessem vivos hoje, não é? Mas nós já sabemos que os dinossauros existiram, mas há muito tempo. Olha aqui, há cerca de 150 milhões de anos. Há 65 milhões de anos, quase todos desapareceram. Então, eles existiram, mas não existem mais. Mas e como é então que as pessoas sabem? Como é que os cientistas sabem que eles existiram? É justamente graças aos estudos dos fósseis. O estudo dos dinossauros nos dá forte evidência de que os seres vivos nem sempre foram como são conhecidos hoje. Eles passaram e passam por várias transformações ao longo do tempo. Essas mudanças que ocorrem nas populações de seres vivos fazem parte de um processo chamado evolução. Mas como sabemos que eles existiram, muitos organismos que desapareceram deixaram restos ou marcas nas rochas, que são os fósseis. Eles são estudados pela paleontologia, a ciência que estuda os seres do passado. Mas será que fóssil é somente osso, né? É restinho ou marca? Vamos ver um pouquinho melhor? Gente, essas imagens que eu coloquei para vocês verem exemplos de fósseis. Ela não está no nosso livro, né? São imagens extras, mas vocês observem direitinho que vocês vão ver várias formas. Olhem só. O nosso planeta nem sempre foi como hoje conhecemos. Desde a sua formação, o planeta passou por inúmeras modificações, tanto na sua estrutura física quanto na composição de espécies de seres vivos. Muitos dos organismos que já viveram na Terra podem ser conhecidos por meio de fósseis, que é o caso do dinossauro que nós acabamos de falar. É considerado um fóssil qualquer registro de forma viva que habitou o nosso planeta no passado. É o caso dos esqueletos fossilizados, né, de dinossauros, de tronco de árvores que formavam florestas no passado. Nesses casos, foram preservadas as partes duras do corpo. Também são consideradas fósseis marcas deixadas nas rochas, como pegadas de animais e impressões de folhas de plantas. Há ainda o caso de animais fósseis preservados inteiros, como os mamutes congelados na Sibéria, onde o frio é constante. Olha aí as imagens. A primeira, réplica do crânio de um tapuiasauro. Olha que nome, gente, difícil. Animal que media 11 metros de comprimento e 4,5 metros de altura. O fóssil foi encontrado em 2008 no município de Coração de Jesus, em Minas Gerais. Então, está aqui a réplica do crânio. Outro exemplo de fóssil, pegadas fósseis de dinossauros no Vale dos Dinossauros, em Sousa, olha aqui, onde? Na Paraíba. E o outro, fóssil de uma folha de árvore já extinta, encontrado na Alemanha. E por último aí, o fóssil de um filhote de mamute, encontrado inteiro em 2007, na Rússia. Olha, já pensou? Que coisa fantástica ver esse animal inteiro assim. Os registros fósseis são importantes testemunhos da evolução
Eles nos permitem levantar hipóteses de como pode ter ocorrido a evolução dos diferentes grupos de organismos que vivem hoje na Terra. Um exemplo bem marcante desse tipo de estudo foi o que nos permitiu entender como deve ter ocorrido a origem e a evolução do grupo de golfinhos e das baleias. Esses animais derivam de mamíferos ancestrais que andavam sobre quatro pernas no ambiente terrestre. Olha aí, golfinhos e baleias. Eles vieram de um animal terrestre que andava em quatro patas. Foram encontrados fósseis de que viveram em diferentes períodos da história da vida na Terra, que mostram modificações nos membros anteriores e posteriores na forma do corpo, propiciando a esses animais a exploração do novo ambiente, que é o aquático. Os membros reduziram de tamanho ou se modificaram em nadadeiras, e a forma do corpo passou à forma típica de um animal terrestre que andava no solo com as quatro patas, para de um animal mais adaptado ao nado, com um corpo hidrodinâmico. Todo esse processo de modificações ocorreu ao longo de cerca de 12 milhões de anos. Muito tempo, hein? Então, gente, o estudo dos fósseis é muito importante, né, para a gente compreender essa evolução. Nós também vimos como é que se forma um fóssil, né? Tem um exemplo aí bem simples, né, na sequência de formação de um fóssil de dinossauro. Então, em condições muito específicas, geralmente um cadáver é comido por animais ou decomposto por fungos e bactérias. De uma forma geral, né, um animal morre, acontece isso. As partes moles têm mais chances de serem comidas e decompõem-se mais rapidamente que as partes duras. As estruturas duras, portanto, apresentam maior possibilidade de formarem fósseis. Então, na sequência, ele aí, o animal, né, morreu, aí está lá, no fundo da água. Com o tempo, veja que as partes moles saíram, né? Eles foram substituídos, o material do esqueleto é substituído por minerais ao longo, no local em que se encontra a sua forma original é preservada. E na fase 3, o fóssil é encontrado após escavações. Gente, observe que não é coisa que acontece do dia para a noite, né? É coisa de milhões e milhões de anos. Que imagine, até esse animal aqui, o esqueleto dele ser substituído por minerais. Olha que ele foi coberto por camadas, ó, de sedimentos. Lembram lá das rochas que nós vimos, né? Daí, então, ó, nem existe água mais. Então, após escavações para encontrar esse esqueleto, para encontrar esse fóssil, então não é coisa que acontece de um dia para a noite, né? Foram milhões e milhões de anos. Um fóssil pode se formar com mais facilidade quando um organismo morre e antes de se decompor, ele é soterrado por sedimentos, né? Acontece alguma coisa e rapidamente ele é soterrado. Então, dessa forma, é mais fácil de se formar o fóssil. Ao longo de milhões de anos, os sedimentos se compactam e formam rochas sedimentares nas quais podemos encontrar fósseis. Olha exemplos de fósseis. Aqui, o peixinho. A fossilização. Às vezes, no processo de fossilização, as partes duras do corpo do ser vivo são substituídas por minerais e sua forma original é preservada. Em outros casos, o organismo é completamente destruído, mas sua marca ou seu molde fica reproduzido na rocha. Olha aqui o fóssil do peixe. E em outros casos, olha aí o inseto inteirinho, né? Completo aí dentro desse líquido, né, que é liberado pelas plantas. São raros os casos em que o corpo todo de um organismo fica bem preservado. Mas isso aconteceu, por exemplo, com os mamutes, né, que nós acabamos de falar, da Sibéria, e com os insetos presos na resina de pinheiros. Nessa resina fossilizada, chamada de âmbar, já foram encontrados insetos que viveram há milhões de anos. Então, olha aqui o exemplo. Estão entendendo? Continuando, nós vimos aí a sequência de fósseis também. Estudando a formação das rochas e dos fósseis, os cientistas descobriram que a idade de um fóssil corresponde aproximadamente à idade do terreno em que se encontra. Em geral, quanto mais profunda uma camada de rocha, mais antiga ela é. Elas não vão sendo sobrepostas, né? Camadas sobre camadas. Então, a mais antiga, né? A mais profunda que vai ser a mais antiga, não é?
Portanto, os fósseis daquela camada são mais antigos que os fósseis encontrados nas camadas superiores. Foi o que aconteceu aqui. Lembram que nós falamos sobre os peixes, os anfíbios e os répteis? As mais antigas, né, as camadas mais profundas, só havia o quê? Peixe. Olha aí. Então, são as mais antigas, era o que tinha naquele tempo, né, no período dessa rocha. Camadas mais antigas, peixe puro. Aí vem a camada intermediária. Surgiu outra camada aqui e apareceu mais um outro ser vivo, além do peixe. O anfíbio. Olha aí, o anfíbio foi surgindo. E nas últimas camadas apareceram, além do peixe e do anfíbio, apareceu o réptil. Aí, olhando esse esquema aí, o que é que eu posso deduzir, gente? Qual foi aí o animal mais antigo nesse período aí? Qual foi o animal mais antigo? Observando as camadas, né? Claro que vai ser o das camadas mais profundas, né? As que estão mais escondidas lá embaixo, que foram as primeiras, né? As outras, lembram que uma vão cobrindo a outra, uma vai cobrindo a outra. Então, as mais recentes são as mais altas. Olha aqui, são as últimas. Então, se na primeira só tinha peixe, deduz-se que não existia réptil nem anfíbio nesse período. Então, com outras camadas, foram surgindo seres diferentes. Deu para perceber? Deu, né? Muito bem. Os fósseis e os períodos geológicos. Olha aqui, o estudo dos fósseis permite aos cientistas delimitar alguns períodos geológicos ao longo da história da Terra, estabelecendo datas para acontecimentos importantes da evolução da vida no planeta. Observem com atenção aí no livro de vocês, né, que é em 2 páginas, aí facilita aí para vocês entenderem. Os períodos pré-cambriano, fanerozoico, né, era paleozoica, aí na outra página continua, era mesozoica e era cenozoica. São períodos diferentes. São as eras e os períodos. Então, observando essa linha do tempo, dá para vocês entenderem mais ou menos como era a Terra, né? Tem aí o período de formação, ó, o período adiano. Olha aqui, aí vem arqueano, proterozoico, e aí ia surgindo as modificações, as transformações na Terra. Aí vem aqui, era paleozoica, né, do período fanerozoico. Aí vão surgindo seres vivos, olha aí, vão aparecendo, aparecimento de peixes e tubarões, semelhante aos tubarões, certo? Vocês vão acompanhando e vão percebendo o que foi surgindo no decorrer do tempo. Olha aí, até chegar no quaternário, que é o período onde surge o homem. Os ancestrais da espécie humana. Já aparece no terciário. Certo? Então, agora nós vamos para a nossa atividade, não é? Que fica na página 33 e 34. Vamos lá. É de olho na notícia. Olha aí, gente. De olho na notícia. Nós temos 4 questões, A, B, C e D. Então, nós responderemos A e B. E a C e a D vocês farão sozinhos, né? E tirarão dúvidas com o professor da turma, tá bom? Então, vamos lá. A notícia a seguir trata de uma descoberta feita em 2018 em Pompeia, na Itália. Há quase 2000 anos, a região foi completamente destruída durante a erupção de um vulcão e guarda importantes registros de catástrofe. Leia a notícia e procure no dicionário as palavras que não entendeu. No caderno, explique o significado dessas palavras e, em seguida, faça o que se pede. Então, qual é a notícia? Arqueólogos descobrem nova vítima de erupção de Pompeia. Um homem teve seu esqueleto descoberto por pesquisadores que estudam o sítio arqueológico de Pompeia, na Itália. A descoberta remete ao ano de 79 d.C., época em que o Monte Vesúvio entrou em erupção, matando grande parte da população de Pompeia. Em episódio arqueologicamente famoso,
fossilizando seus corpos. O esqueleto recém-descoberto parece ser de um homem que sobreviveu à explosão inicial de um vulcão e possivelmente tentava escapar da cidade. No entanto, acredita-se que ele tenha sofrido uma lesão na perna que dificultou sua fuga. Os arqueólogos dizem ter identificado no esqueleto sinais de uma infecção óssea. Olha aí a imagem. A atividade vulcânica matou muitos dos moradores da cidade, não por causa da lava, mas sim pela vasta e rápida nuvem de gás quente e fragmentos do Vesúvio que se espalhou pela cidade. Ao cobrir os moradores com cinzas, a nuvem acabou preservando seus corpos para o estudo arqueológico posterior. Já o homem, que provavelmente tinha em torno de 30 anos, foi encontrado no primeiro piso de uma edificação. O arqueólogo Máximo Ozzana diz que o esqueleto é uma descoberta excepcional, que é parte dos estudos para entender o impacto da erupção do Vesúvio na vida dos antigos moradores de Pompeia. Então, aí vem a letra A, B, C e D. Nós vamos fazer a letra A e a letra B, tá bom? Vamos lá. De acordo com o texto, o que aconteceu no sul da Itália no ano de 79? Facilmente, não é? O vulcão entrou em erupção, olha aí, né? Um vulcão, o Monte Vesúvio, que entrou em erupção, matando grande parte da população de Pompeia. Certo? Aí a letra B. Qual foi a descoberta recente anunciada pela notícia? O que foi que eles descobriram agora, gente? Eles descobriram mais uma vítima desse vulcão, não é? Olha aqui. Um esqueleto recém-descoberto, né, que parece ser de um homem que sobreviveu à explosão inicial do vulcão e possivelmente tentava escapar da cidade. Foi isso que eles encontraram agora, não foi? Então, vocês podem responder. Usem as palavras de vocês, né? Mas que queira explicar direitinho. A letra C, pelo que você estudou, qual camada da Terra deu origem às cinzas que atingiram as vítimas de Pompeia? Aí vocês vão lembrar. De onde foi que vieram essas cinzas, né? De onde é que veio o material que sai do vulcão? A letra D, que tipo de rocha é originada na erupção de vulcões como o Vesúvio? Dê exemplo desse tipo de rocha. Então, nós também vimos. Qual o nome? Nós vimos 3 tipos de rocha. Qual é o tipo de rocha que é formado a partir... que vem de vulcões? Né? Não vou dizer o termo certo para vocês não responderem logo. Vocês pensarem um pouquinho, né? Que vem dos vulcões. Então, fica aí. A atividade está bem facinha, né? Vocês vão conseguir responder facilmente, eu tenho certeza absoluta. Então, respondam, envie para o professor e até a próxima aula, né? Ficamos por aqui. Tchau!